Mateus capítulo 14. João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos sobre os feitos de Jesus e disse aos seus servos: Esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam poderes para fazer milagres. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão. Isso por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João o havia advertido, dizendo: Não te é lícito esposá-la. Herodes, portanto, queria matá-lo, mas temia o povo, pois este o considerava profeta. Mas, tendo chegado o dia da celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e muito agradou a Herodes. Por conta disso, ele lhe prometeu, sob juramento, conceder qualquer pedido que ela desejasse fazer. Foi então que ela, influenciada por sua mãe, pediu: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Nota de rodapé 1. Herodes Antipas, que reinou do ano 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Era o tetrarca, em grego, tetrarchés, ou seja, aquele que rege uma quarta parte do império. No caso, a quarta parte da Palestina, mas a Galileia e a Pérea, que foi herança de seu pai Herodes o Grande. Mateus capítulo 2, versículo 1, versículo 22. Quando dividiu seu reino entre 4 de seus muitos filhos. Depois das maravilhosas viagens de Jesus pela Galileia, muito cresceu sua fama em todas as regiões vizinhas, originando muitas ideias sobre sua pessoa e missão. Mateus 16, do versículo 13 ao 14. A consciência pagã, supersticiosa, culpada e amedrontada de Herodes o fez criar a teoria de que Jesus seria a encarnação do espírito de João Batista que ele mandara decapitar. Marcos capítulo 6, versículo 16. Herodias era esposa do meio-irmão de Herodes, Filipe, tio de Herodias. Ela fora persuadida a abandonar o marido para casar-se com Herodes Antipas, cometendo assim incesto. Levítico capítulo 18, versículo 16, Levíticos capítulo 20, versículo 21. João Batista falou francamente com o tetrarca e o chamou ao arrependimento. E Herodes sabia que João era homem de Deus e estava certo em sua denúncia. Marcos capítulo 6, versículo 20. Salomé, filha de Herodias, tinha cerca de 20 anos e dançou de forma lasciva diante de muitas autoridades, agradando a todos, em especial a Herodes. O grande historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu entre os séculos I e II, conta que Salomé veio a se casar com um tio-avô, também chamado Filipe, filho de Herodes o Grande, que reinou sobre as terras do norte. Lucas capítulo 3, versículo 1. O prato, versículo 11, no qual a cabeça de João Batista é apresentada, era uma peça de madeira onde serviam as carnes nas festas. João permanecera por mais de um ano no cativeiro, devido à indecisão de Herodes, que, além de permitir a visita dos discípulos de João, também gostava de ouvir o profeta. Mateus capítulo 11, versículo 2. O rei ficou angustiado, contudo, por causa do juramento e da promessa dos convidados. Ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram contar a Jesus o que havia acontecido.
à multiplicação dos pães. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: O povo não precisa ir embora. Dá-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: Tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: Tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram às multidões. Nota de rodapé 2. Jesus, triste pela morte do grande amigo João Batista, e não querendo ser confundido com o líder militar que muitos esperavam que fosse, busca a solitude, um tempo a sós para orar e refletir. Atravessa o mar da Galileia, deixando Cafarnaum e os territórios de Herodes Antipas, e segue em direção a Betsaida, Júlia. A multidão, entretanto, o vê partir só e caminha cerca de 8 quilômetros por uma região deserta até se encontrar com Cristo nos planaltos do território de Filipe. Era a alta primavera na Palestina, que começa no meio de fevereiro. Os campos estavam cobertos de relva e a Páscoa dos judeus estava próxima. João capítulo 6, versículo 4. Jesus se coloca entre a multidão como o Pai no meio de sua família. Esse é o único milagre de Jesus registrado por todos os evangelistas. Marcos capítulo 6, do versículo 30 ao 46, Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao 17, João capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Esse é o único milagre de Jesus registrado por todos os evangelistas. Mateus, entretanto, não tem uma preocupação cronológica em relação aos fatos. Narra a história no passado, versículo 1, 2, 13, pois deseja apresentá-la de modo que as pessoas a gravem na memória. De acordo com a tradição judaica, o chefe da família proferia no início de cada refeição, sobre o pão que ele partia, uma oração de agradecimento, que era chamada de bênção, e, por isso, na King James de 1611, esse termo aparece como blessed, abençoou. Jesus estava revelando ao povo que, assim como o Pai libertou seu povo do Egito e os alimentou no deserto, ele estava novamente no meio do seu povo para os salvar, curar e alimentar. A palavra grega original, kopinos, traduzida no verso 20 como cesta, refere-se a uma pequena cesta de vime ou forma preenchida ou folhas de palma, usada para compras domésticas. A bênção não acontece por ser costume, mas por meio de Jesus. A fórmula é preenchida com um novo conteúdo, a presença do Cristo, que abre o acesso ao Pai. João capítulo 1, versículo 51. O povo, e especialmente os discípulos, viram que a ação de graças de Jesus produziu milagres e aprenderam que um método milagroso que traz bênçãos é agradecer pelo pouco que temos e dividi-lo com o próximo. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus anda sobre o mar. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só.
Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Nota de rodapé 3. Jesus insistiu para que os discípulos saíssem depressa. A palavra grega usada aqui é enfática e significa compeliu, sugerindo uma forte transição. João registra que depois do milagre dos pães e peixes, as multidões pretendiam proclamar Jesus, rei dos judeus, à força. João capítulo 6, versículo 15. O que indicava uma compreensão totalmente errada da missão de Cristo. Nesse momento, os discípulos também haviam sido influenciados por essas ideias e Jesus precisou ser enérgico com eles, evitá-los e enviá-los para o outro lado do mar. O dia judaico, isto é, o intervalo entre a aurora e o crepúsculo, era dividido em 3 partes: manhã, meio-dia e tarde. Salmo 55, 17. Os judeus distinguiam 2 tardes no dia. A primeira começava por volta das 3 horas e a segunda ao pôr do sol. Êxodo capítulo 12, versículo 6, literalmente entre as tardes. Portanto, os judeus contavam apenas 3 vigílias, no versículo 13. Trata-se da primeira tarde, versículo 23. Refere-se à segunda. Mateus faz o registro de Jesus orando apenas aqui no Getsemane. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. Para os romanos, entretanto, a noite era dividida em 4 vigílias. Primeiro, das 18 horas às 21 horas. Segundo, das 21 horas à meia-noite. Terceiro, da meia-noite às 3 horas e 4. Das 3 horas, da meia-noite às 3 horas. E quarta vigília, das 3 horas às 6 horas da manhã. O estádio, em grego stadion, termo que aparece em algumas versões, equivalia a 1/8 de milha romana, ou cerca de 185 metros. Durante a madrugada, Jesus se aproxima do barco sobre o mar revolto e lhes pede para ter bom ânimo. Na King James de 1611, Be of good cheer. Literalmente, tenham coragem. E em seguida revela a razão de se ter ânimo, coragem, esperança no meio das aflições. Sou eu. Mas que no original vem grafado eu sou, em grego ego eimi. O nome e o caráter de Deus, Êxodo 3, versículo 14. A proximidade do Senhor lança fora todo o temor, destrói o mal e enche a alma de paz, alegria e vontade renovada de viver. Por isso, no reino de Deus, ser é mais importante do que ter. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Nota de rodapé 4. Apenas Mateus registra esse episódio na vida de Pedro. A expressão em aramaico usada pelos discípulos para concluir tudo o que se passou naquela madrugada, no meio do mar da Galileia, aqui traduzido como "verdadeiramente, tu és o Filho de Deus", significa que aqueles homens haviam reconhecido, sem sombra de dúvida,
que Jesus de Nazaré e Deus Yahvé são a mesma pessoa. Genezaré, também conhecido como Planície Estreita, ficava do lado ocidental do Mar da Galileia, ao norte de Magdala. Essa planície era um grande jardim na Palestina, fértil e todo irrigado, com cerca de 6,5 quilômetros de extensão e 3 quilômetros de largura. As pessoas receberam a Jesus com grande fé, e muitas maravilhas ele realizou ali. Marcos capítulo 5, versículo 28, Atos capítulo 19, versículo 12. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Jesus curou a todos que o tocaram. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, divulgaram a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram todos os enfermos. Suplicaram então a ele que ao menos pudesse tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram foram plenamente curados, plenamente sãos.